Já nessa videoaula eu vou dar uma explicação aqui de como que funciona as estruturas de condição, tanto em Portugal quanto em C. Então, em Portugal, basicamente, aqui, então, se algo que está dentro desses parênteses for verdade, então o programa ele vai executar tudo que vir nessa linha aqui de baixo. Se aquela condição não for verdade, então, se não, o programa ele finaliza ou ele pode executar outra coisa. Então, com base em outra condição. Então, se não se outra condição, então execute as linhas, o que está escrito nessas linhas seguintes aqui. E ao final de cada condição, então se uma condição é verificada e ela é verdade, então vai executar o que está escrito nessas linhas abaixo do então, e a cada verdade que é verificada, eu tenho que introduzir um fim si embaixo. Então, basicamente é assim. Se, por exemplo, se n for maior que 1, então escreva n. Se não, fim si. Então, basicamente o que eu estou dizendo aqui é o quê? Se o n que eu estou especificando for maior que 1, então ele vai escrever n, mas se ele não for, nada vai ser executado. Então, para cada si, eu coloco um fim si para finalizar o código. Mas eu quero botar uma condição para se esse n não for maior que 1, ele for menor que 1. Então, se n menor que 1, então escreva n também. Ou melhor, escreva n mais 1. Como eu coloquei mais um si, então adiciona-se um fim si embaixo. Ou a estrutura de condição poderia ser assim. Se n maior que 1, então escreva n, senão fim si também. Já a outra condição, se n maior que 2, então escreva n mais 2. Por exemplo, senão fim si. Então, a depender da situação, podem surgir estruturas de condição para fazer uma decisão, da qual você precisa utilizar dessa maneira ou da maneira anterior. Aqui na realidade nem precisava desse se não. No caso, se essa condição aqui não for verdade, ele não vai executar nada. Se for, ele executa. Agora, essa mesma sentença na linguagem C ficaria dessa forma.
No caso, ficaria dessa forma aqui. Então, se a primeira condição, né, que era n maior que 1, for verdade, executar essa linha de comando, que é para imprimir n, se não, quer dizer, se, que também é um if, se essa condição for verdade, no caso n ser maior que 2, ele vai executar a linha de comando que é imprimir n e somar com 2. Então, o if ele é equivalente ao se da linguagem do Portugal. Já o se não seria equivalente ao else. Então, caso eu quisesse colocar se essa alternativa aqui não fosse atendida e ela fosse, se fosse atendida outra condição, botaria então se não, que é o else, se não, else, que é o se não, e se, e if logo em seguida, e aqui dentro a condição, e agora aqui dentro o que eu quero que seja executado. Então, se não for maior que 2, então se n for maior que 4, por exemplo, ele executa essa linha aqui, que tiver dentro das chaves. A outra estrutura de decisão que tem no Portugal é a escolhe caso, né? Então, no exemplo aqui, tem uma variável que é a palavra, é uma variável do tipo caractere. Então, essa variável ela vai ser lida e ela vai ser feita uma escolha em cima dela. Então, caso essa variável ela seja escrita com caractere x, então só se for escrito com caractere x, ela vai atribuir esse comando que é escrever o x 3 vezes. Caso y aqui, essa variável ela vai ser escrito y 3 vezes. Então, se acontecer que essa palavra essa variável palavra que foi lida, e o caractere que foi lido ele não for nem x, nem y, nem z, então vai ser considerado um caso apático, um caso que não é dentre as outras alternativas. Então fica outro caso. Então vai ser atribuído essa linha de comando. E ao final de todos os casos que forem inseridos, embaixo escreve-se o fim escolha, né, para finalizar a comparação. Assim como no se, né, seria fim se, nesse caso é fim escolha. Passando agora à estrutura de decisão escolha, que é o escolha caso, para a linguagem C, aquele mesmo código que eu escrevi em Portugal ficaria aqui dessa maneira. Então, primeiro a gente atribui a variável, atribui não, a gente declara a variável, né, caractere, tipo char, o nome da variável foi palavra, né, logo em seguida a gente já faz a leitura dela, fazendo a leitura aqui nessa linha, e agora vem a estrutura do escolha caso. Então a palavra escolha, ela seria equivalente na linguagem C ao switch. Então aqui seria escolha palavra, né? Aí agora no caso escolha, no caso switch palavra. Aí no caso case seria caso, né? Então case x, né? Caso a variável lá seja a palavra a letra x no caso, vai executar essa linha de comando. Só que aqui tem uma diferença do Portugal que é esse break.
que o break ele funciona para finalizar caso essa condição seja atendida, ele não vai mais verificar as outras condições. Então, ele finaliza essa condição para que as outras condições elas não sejam lidas. Então, a cada caso, após a linha de comando que você quer que seja executada, embaixo a gente insere o break. E o outro caso seria equivalente em C, seria equivalente a default. Então, outro caso, né? Qualquer outra coisa que não seja atendida pelos outros três casos, né? Ele vai executar essa impressão aqui. E ao final de outro caso também, insere-se o break para finalizar. A primeira questão é para vocês fazerem um algoritmo que vai ler dois números inteiros, A e B, e informar se A é divisível por B. Já a segunda questão é para fazer um programa que leia três números e mostre o maior e o menor deles. Já a terceira questão é para fazer um programa que pergunte em que turno você estuda e peça para digitar M se for no turno matutino, V para o turno vespertino e N para o turno noturno. Em seguida, é para imprimir a mensagem bom dia, boa tarde ou boa noite. E se a pessoa informar um caractere que não seja nenhum dos três anteriores, o valor informado vai ser, a resposta vai ser valor inválido. Então, na primeira questão, a gente já começa criando duas variáveis, né? Aqui uma variável número 1 e 2 inteiro. Depois a gente pede para a pessoa escrever dois números. Em seguida, a leitura desses números. N1 e N2. Então, para saber se um número é divisível por outro, quando o número é divisível pelo outro, o resto da sua divisão é zero. Então, a partir daqui, a gente vai criar a nossa condição. Se o número 1, o resto da divisão do número 1 pelo número 2 é igual a zero, então a gente vai escrever N1 não é divisível, quer dizer, é divisível, né? Por N2. Se não for isso, né? Se o resto da divisão de N1 por N2 não for zero, então se não, escreval N1 não é divisível por N2. Embaixo, fim se, para um se. Vamos executar. Vou botar 5 e 3. 3 não é divisível, ou 5 não é divisível por 3. Faltou um espaçozinho aqui, né? 5 não é divisível por 3. Fazendo essa mesma questão aqui, na linguagem C,
a questão ficaria assim. Primeiro a gente atribui, né, as variáveis. Aqui eu já atribuí as duas variáveis como A e B. A é um número inteiro e B também é um número inteiro. Quer dizer, atribuir não, eu declarei aqui. Logo em seguida eu insiro imprimo a mensagem, né? E depois escaneio dois valores inteiros. Aqui eu coloquei eles um ao lado do outro e só depois eu separei eles por vírgula. E ordenei para que o primeiro número seja A, receba o valor de A, quer dizer, A recebe o valor desse primeiro número e B recebe o valor do segundo número. Já em seguida aparece a condição. Repare que aqui o igual ele é em 2. Então o igual, para uma coisa ser exatamente igual a outra, a gente utiliza o dois iguais. Já só um igual em C, ele vai estar atribuindo um valor a uma variável. Então a gente utiliza aqui dois iguais. Então a primeira condição é se a mod de B for igual a zero. Então ele vai executar essa linha de comando que é o quê? Vai dizer que A, como aqui é o primeiro, é divisível por B. Segundo aqui. Se não for atendida essa condição, só sobra uma alternativa que é A não ser divisível por B. Então ele vai executar essa linha de comando aqui. Vou rodar aqui para ver. Play. Botei 5 e 3. 3 não é divisível, ou 5 não é divisível por 3. Deixa eu botar uma linha aqui, que o 5 ficou logo depois dessa frase. Novamente aqui. Tira dois números, 5 e 3. 5 não é divisível por 3. Então, passando aqui já para a segunda questão, o que ela pedia? Ela pedia para a gente fazer um programa que lesse três números e mostrasse o maior e o menor entre eles. Então essa questão aqui ela ficou um pouco mais extensa. Ela não é complicada, ela só ficou extensa. Então eu já vou mostrar aqui direto o código final. Então para cada número, né, cada variável, caso N1, N2, N3, eu posso botar aqui como inteiro. Vão ser duas comparações. Mas quando chegar na penúltima, meio que a última ela acaba sendo excluída. Então, vamos começar aqui. Aí eu escrevo, peço para imprimo a mensagem para especificar a pessoa especificar três números e logo em seguida eu já faço a leitura. Após isso eu já coloco a primeira condição, que é se N1 for maior que N2 e se N2 for maior que N3. Então a resposta para isso é o quê? Se N1 for maior que N2 e N2 maior que N3, então N1 vai ser o maior e N3 vai ser o número menor. Então eu imprimo aqui a mensagem. N1 é o maior e N3 é o menor entre os três números. Se essa condição não for atendida, ele vai passar para outra, ele vai verificar outra condição, que é, no caso, pela lógica, antes N3 era o menor, agora quem vai ser o menor vai ser N2, sendo que N1 ainda continua sendo o maior. Se essa condição for atendida, ele vai imprimir mensagem dizendo que N1 é o maior e N2 é o menor. Se não for isso, passa para a próxima condição. Nem N1 nas duas outras condições foi maior. Então ele vai verificar se N2 é maior. Se N2 for maior que N1 e N1 maior que N3, ou seja, N2 sendo maior e N3 sendo o menor entre eles. Aí ele imprime
essa condição aqui. Se essa condição não for atendida, ele passa para a próxima. No caso, o N2 vai ser o maior e N1 e N3, no caso, o N1 vai ser o menor. Aí ele vai escrever a próxima condição. Chegando na penúltima, vai ser a condição para N3. N3 ser maior e, nesse caso aqui, N1 ser o menor. Se essa condição não for atendida, só sobra uma alternativa que é o quê? N3 ser maior. Como essa condição aqui não foi atendida, de N1 ser o menor, então quem vai ser menor vai ser o N2. Então, sobra a última possibilidade. A gente não precisa escrever essa condição, a gente só coloca um senão e escreve a mensagem que N3 é o maior e N2 é o menor. Logo em seguida, se vocês não forem adicionando o fim si no final de cada si, eu aconselho fazer o quê? Faz tudo, conta exatamente os sis. Aqui tem um si, dois si, 3, 4, 5. Contou os sis, não o si não. Você conta ele, foram 5, né? Adiciona um embaixo do outro. E para deixar desse jeito organizadinho, aperta Ctrl G. Então vamos fazer um teste aqui. Especificar 3 números. 1, 2, 3. 3 é o maior e 1 é o menor entre os 3 números. Agora vamos especificar o 1 sendo o terceiro número. 3, 2, 1. Tudo certinho. Agora vamos passar essa questão aqui para C agora. Vindo aqui para o dev, já colocando direto aqui, vou dar uma separada para ficar mais organizado. Declarei as variáveis, né? N1, N2 e N3, tipo inteiro. Escaneei elas três. Em seguida a gente bota a condição. Como é se, né? É só um se, a gente coloca o if. Faz aquela primeira condição. E aqui eu botei para imprimir as mensagens separados. Em cima vai ser o maior entre eles. E embaixo vai ser o menor entre eles. Próxima condição ela vai ser um se não se. A gente coloca o else, que é equivalente ao se não, e o if, que é o se. Fazendo isso, a gente repete da mesma forma que a gente fez no Portugal. Claro, lembrando das regrinhas que são referentes à impressão na linguagem C. Vale notar também que aqui o i ele não é o i escrito da mesma forma que no Portugal. O i, lógico, ele vai ser esses dois i de empresa um ao lado do outro. Então, quando vocês veem isso aqui, quer dizer que ele está fazendo a relação entre essas duas condições. Se isso aqui e isso aqui for verdade, então executa essas linhas de comando aqui. No final, como é só o se não, né? Então a gente só vai colocar um else, que é o equivalente ao se não do Portugal. Vai sobrar a última possibilidade, né? Vamos executar aqui para ver se está bom, está certinho. Compilou. Vou botar aqui 1, 2, 3. O terceiro digitado é o maior entre eles, né? E o primeiro digitado é o menor entre eles. Vou fazer aqui. Terceiro C maior. Terceiro C menor. 3,
2, 1. O primeiro é o maior entre eles e o terceiro é o menor entre eles. Outra observação aqui é que agora eu coloquei as impressões com acento, mas foi porque eu adicionei a biblioteca e agora eu posso colocar as letras com acento. Então, se vocês quiserem fazer isso, vocês copiam, né, essas duas últimas aqui, copiam elas logo abaixo da primeira que a gente sempre coloca. E após fazer essa daqui, vocês copiem também e já coloquem essa. Por isso que eu deixei bem separado aqui para ficar bem evidente. Agora vamos fazer a terceira questão, né? Então, a terceira questão, gente, ela é uma questão de escolhe caso. Então ela pediu o quê? Para a gente fazer um programa que perguntasse o turno que você estuda e também pedir para digitar M se for matutino, V se for vespertino ou N se for noturno. E imprimir a mensagem bom dia, boa noite, ou boa tarde ou boa noite, ou valor inválido conforme o caso. Então já vamos vir aqui, né? Declarei a variável que vai ser turno no caractere. Em seguida, como foi pedido, a gente tem que escrever para pedir, para perguntar, para especificar o turno, né? Depois, a gente também especifica como a pessoa tem que escrever, né? Digitar o início de cada letra de cada turno. Em seguida, ele vai ler turno. Então, ele vai escolher turno. Caso a letra que foi lida para essa variável turno for M maiúsculo, execute essa linha de comando aqui, que é para escrever a mensagem de bom dia. E caso for V, de vespertino, vai executar a mensagem de boa tarde. Caso N, vai executar a mensagem de boa noite. Se qualquer uma das três não for atribuída, qualquer uma das condições não for consolidada, então vai ser outro caso. Então a pessoa vai colocar outra letra que não seja M, V ou N. Então ele vai imprimir essa linha de comando aqui que é comando inválido. Ao final de tudo, fim escolha, que aí ele finaliza as comparações. Agora vamos executar aqui. Vou digitar M de matutino. Aí logo já imprime bom dia. Pare que aqui o valor que ela recebeu foi o caractere N. Em seguida vamos ver essa questão, né, na linguagem C. Então, primeiro de tudo, vou separar aqui, né, essa biblioteca que eu coloquei, que eu localizei ela. Vamos se atentar daqui para baixo aqui. Declarei a variável, né, tipo char, caractere, turno. A mesma coisa, né, só que para C. Pedi para dar para ler o que foi escrito, quer dizer, para ler e atribuir a variável turno. E aqui a gente nota que o switch aparece. O switch ele é o equivalente ao escolha. É equivalente à escolha do Portugal, como eu disse anteriormente. Então, caso M, aí no caso aqui entre o M só vai ser uma aspa. Não vai ser duas aspas aqui, para especificar o caractere. Nesse caso a gente utiliza só uma aspa. Dois pontos, mensagem de bom dia, e ao final dá o break.
para os mesmos casos, só que com a letra N, né? Depois V. Vou imprimir as mensagens boa noite e boa tarde. E o outro caso é quando não for verificado nenhuma dessas três letras, né? Ele vai imprimir valor inválido. Então vamos compilar aqui para ver se está tudo certo. E executar. Como foi anteriormente, imprimir a mensagem de bom dia. Vale lembrar que essa questão aqui deu para ser utilizada porque só foi lido um caractere. Para a leitura de mais de um caractere, a gente vai utilizar outros recursos que agora a gente não está vendo. Mas como leu só um caractere, é possível fazer dessa forma essa questão.